Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples aqui no canal 9 da Igreja Batista da Vila Brandão. Nós vamos continuar por essa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Nós trouxemos hoje para você um tema bem legal, onde vamos falar sobre imagens. E imagens que fazemos para nós mesmos e de nós mesmos, das outras pessoas, e acabamos adorando, como se fosse algo verdadeiro ou um Deus em nossas vidas. Nosso texto hoje, básico, é o Êxodo capítulo 20, verso 4, que diz o seguinte: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Muitas pessoas têm imaginado como são as coisas celestiais, os anjos, Deus, demônios e tantas outras coisas. Mas, além dessas imagens serem feitas em nossa mente, na arte, em tantos outros lugares, nós também fazemos imagens de nós mesmos, da nossa situação, da nossa vida. Quantas e quantas pessoas também não agem nessa maneira simplesmente de pensar em si e não de ser de verdade. Nós podemos ver que a palavra de Deus nos ajuda a nos livrar dessa imagem, porque nós não podemos fazer imagem e nem adorá-las. Colocar essas imagens no lugar de Deus ou no lugar de adoração pode ser algo muito falho. Vou dar um exemplo. No casamento, quando a esposa coloca o seu marido ali num pedestal e imagina ele como se fosse uma coisa assim intocável, ou ao contrário, quando o esposo coloca a esposa ali no pedestal e acha que é uma coisa assim intocável, uma deusa, uma coisa, e coloca na frente daquilo que deve ser, nós acabamos caindo, adorando a imagem e não aquilo que realmente é. A palavra de Deus também no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, nos diz o seguinte: Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a gente olha para essa imagem de Deus, nós entendemos que Ele é Espírito e nós devemos adorar somente a Ele. Não devemos nos prostrar diante de outros deuses, de outras imagens, não simplesmente na questão física, como disse, mas também na questão espiritual, aonde colocamos algo maior do que Deus. Quantas pessoas não têm adorado imagens e fazem com aquelas imagens coisas assim que são até às vezes hilárias, né? E por adorarem aquelas criaturas que foram criadas por eles mesmos, a autoimagem deles acabam caindo e não adorando de espírito em verdade ao seu Deus. Por exemplo, quantos e quantos evangélicos não adoram cantores, músicos e colocam às vezes como pessoas intocáveis, mas não, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus continua dizendo, Salmo 145, verso 18, o seguinte: O Senhor está junto de todo aquele que invoca o seu nome e de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Nós temos que ter cuidado com essas imagens que fazemos também, porque apenas podemos dizer que são, mas não são. Dizer que vivemos, mas não vivemos. Nós temos que adorar ao Senhor com sinceridade e nos prostrar à imagem que Ele nos dá dele, que é a verdade, que é a vida. Olha o que Filipenses também 3 vai dizer: Porquanto nós, e que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Nós não colocamos a nós mesmos como senhores de nossa vida. Pelo contrário, nós colocamos Deus como Senhor de nossas vidas. E por isso que aquele texto que muitos vão dizer de forma errônea, que é: cuidado, não confie, não confie no outro homem, maldito é o homem que confia no homem. Não, mas é em si mesmo, na imagem que ele faz de si mesmo, naquilo que ele coloca sobre ele que ele não é. A palavra nos ensina que devemos olhar para nós com um olhar de sinceridade, como aquilo que realmente somos. Outro texto aqui, né, que vai nos falar isso também, é essa imagem, essa vida com Deus, ela tem que ser verdadeira, porque é Ele que cuida de nós, não nós que podemos fazer qualquer coisa.
ou aquilo que nós pensamos ser. Nós temos que conhecer. Por isso que nós não podemos ser como aqueles que estão peregrinando no deserto, às vezes estão com sede e olham à frente, vê uma coisa bonita, uma imagem maravilhosa, um lugar com água, com sombra. E quando eles chegam naquele lugar, eles percebem que aquilo não existe, é apenas uma miragem, porque adoram ou estão em busca daquilo que não existe. Nós devemos adorar aquilo que é verdadeiro, que é justo, que é fiel. Aquele que se aproxima de Deus deve aproximar dele acreditando que ele existe e que ele é presenteador daqueles que o buscam. Você vai poder refletir um pouquinho mais sobre o que eu disse aqui. Nós vamos ouvir esta canção maravilhosa e já já a gente volta com a conclusão desse estudo.
coisa maravilhosa é adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E fazendo a imagem certa, que é não se apoiar em coisas criadas por homens ou pelas mãos dos homens, mas confiar naquele que nos deu vida, porque é somente Ele que devemos adorar. E não ficar intrigado com tantas outras coisas e, como disse, imagens feitas por nós mesmos, de nós mesmos. Não, nós devemos adorar aquilo que é concreto, que é real. Olha o que em Marcos 7,7 vai dizer: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós temos que ter esse cuidado. Será que realmente eu e você, nós estamos adorando a Deus, o verdadeiro, que se revela através da sua palavra, a Bíblia? Ou nós estamos apenas fazendo uma imagem de quem Ele seja? Eu lembro que falei com vocês, você deve lembrar também, se acompanha todos os programas, que muitas pessoas adoram um ídolo chamado Jesus, e não o Jesus bíblico, né? O Jesus que é verdadeiro, que veio em carne, que sofreu como nós, morreu ali, padeceu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eles não conhecem a sua palavra no íntimo, na verdade, e acabam então fazendo imagens para si de quem Ele é. Muitos dizem Deus é amor, mas dizem às vezes esperando que essa palavra ou essa frase traga para eles só amor. Mas também Jesus disse que no mundo teríamos aflições e que nós deveríamos ter bom ânimo, nos alegrar nele, porque Ele é a nossa rocha, o nosso sustentador, e adorá-lo como Senhor. Olha outro texto, Isaías 29:13 diz o seguinte: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Por que os homens fazem isso? Porque eles querem, nós queremos, aquilo que é mais fácil a nós. A expressão de adoração, a expressão de conhecimento, a gente vai colocar em prática aquilo que mais nos agrada. É assim com as pessoas que querem fazer vários e vários cursos, elas vão fazer porque gostam, né? Alguns fazem por necessidade, outros, a grande maioria, vai fazer porque gosta daquilo ali, porque escolheu. E na adoração a Deus, nós temos que ter entendimento que não é a imagem que nós fazemos, que é o culto e a adoração, não. Mas Ele quer que adoremos a Ele como Ele escreveu, como Ele nos ensinou a adorá-lo. E aonde a gente encontra isso? Na palavra de Deus. Nós não podemos simplesmente honrá-lo com a boca, mas com as nossas ações fazer tudo ao contrário. Vivermos apenas de falar, mas não de andar, de viver. Isso também é uma imagem falsa, né, sobre quem é um verdadeiro cristão. Nós que adoramos a Jesus Cristo como Senhor, devemos viver essa verdade todos os dias e não fazer imagens que não existem, que verdadeiramente não é aquilo que é, né? Podemos ver tantas e tantas confusões, não só aqui no Brasil e no mundo, de tantas pessoas que depositam a sua fé em algo que é apenas humano, não é divino, não é do Senhor que criou os céus e a terra, não provém dele, e adoram às vezes falsamente. São uma pessoa na igreja e fora da igreja são pessoas totalmente diferentes. São imagens que são vividas, mas que são falsas. E nós temos que adorar a Ele em espírito e em verdade, porque assim Ele nos traz vida, vida com abundância, salvação, e que você possa receber dessa salvação no seu lar. Que Deus te abençoe e não deixe, né, de ver os nossos próximos programas. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tem nos acompanhado, quero te agradecer por estar com a gente aí todos os dias, você mesmo. Que Deus te abençoe e, se puder, faça-nos uma visita na Avenida Alice Brandão, número 21, aqui no bairro Vila Brandão, né? Ou em qualquer igreja mais perto de você. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30,
culto de adoração e louvor. Segunda-feira, às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças, às 19h30, às sextas, às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.